estarmos diante do Senhor e dia que o Senhor nos dá uma palavra de vida, de graça, de esperança. E eu estou hoje muito motivada com aquilo que o Senhor já tem nos dado. E eu espero que o Espírito Santo hoje possa estar trazendo sobre a sua vida algo de importante, de impactante, algo que traga um novo direcionamento. A palavra de Deus, ela sempre nos desafia a mudanças. Eu costumo muito a exemplificar aquilo que a própria palavra diz, que ela é como um espelho. Então, dá para perceber que, todas nós mulheres, quando vamos nos preparar para sair ou para fazer uma live, a gente passa pelo espelho. E o espelho, ele causa em nós uma atitude de ajustes. A palavra do Senhor, ela também é assim na nossa vida. Ela não nos deixa desapercebidos, ela não nos deixa no mesmo estado que a gente estava. A palavra do Senhor, ela sempre exige de nós uma tomada de posição. Então, eu quero nessa manhã, nesse dia que você está ouvindo, que você também se posicione com o coração totalmente disposto e que você peça o auxílio do Espírito Santo para que ele te direcione nesse novo direcionamento, nessa nova rota a partir da palavra. Então, a palavra hoje é sobre esperança. E eu quero compartilhar Lamentações, capítulo 3. Se você ler os versículos anteriores de Lamentação, vai ver que realmente está tendo uma tristeza profunda. Eu quero só ver, antes do versículo 21, alguns versículos para que você tenha ideia. Olha só o versículo 16, ele diz assim, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Pensa só que tristeza é essa. A gente já sente uma areiazinha só no dente, a gente já sente. Agora imagina você sentir com pedras que até quebram os teus dentes, né? Afastou a paz da minha alma. Então ele vai falando aqui de uma tristeza, de venenos. Ele se sente tanta aflição como se ele tivesse tomado o próprio veneno, né? A alma dele, diz no versículo 20, está constantemente em tristeza dentro dele. Então hoje, essa palavra pode estar entrando em vidas, em lares que possam estar vivendo tristeza. Mesmo sendo um dia tão memorável, chamado dia de Páscoa, você pode estar vivendo tristeza. Mas o que é mais impressionante dessa palavra é a virada. E a virada ela acontece no versículo 21, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E eu quero parar aqui, a gente vai ler depois os outros versículos, mas eu quero parar para fazer uma reflexão sobre essa palavra, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Queridos, nós somos os seres totalmente controlados pela nossa alma, né? A gente, de acordo com como está a nossa alma, nós reagimos. É tão interessante que tem um versículo que vai dizer assim como vai bem a tua alma, que você tenha saúde e tenha prosperidade. Então, o que é essa alma nossa? Se nós trazemos à memória tristezas, se nós trazemos em memória a crise, se nós trazemos em memória o confinamento, a situação de estresse, se nós trazemos em memória, isso vai nos sufocando e vai nos trazendo um pavor que de repente você vai desenvolvendo algumas síndromes até. Então, isso é trazer à memória aquilo que não te dá esperança. Eu lembro bem de uma experiência que eu estava com uma amiga minha em viagem e a gente começou a falar sobre a vida. E ela começou a lembrar de um tempo de infidelidade do seu esposo. Isso foi suficiente para que à noite, quando ele ligasse, ela já o tratou totalmente fria. Por quê? Porque ela trouxe à memória coisas ruins. Então, o trazer à memória é a mesma palavra que a gente vai ver lá em Filipenses, quando o Senhor diz assim, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo isso ocupa o teu pensamento. Quando o Senhor fala sobre isso, Ele está falando sobre a ansiedade. Que as pessoas, por que nós estamos ansiosos, né? Por que nós não deixamos, liberamos a ansiedade? Por que a gente vive mesmo, e interessante, porque muitas pessoas podiam achar que a ansiedade ela estava totalmente vinculada ao ritmo de vida acelerado. E de repente para e a ansiedade continua. Por quê? Porque a mente está sobrecarregada. Então hoje a palavra é, eu preciso trazer à memória
aquilo que me dá esperança. E trazer à memória, a palavra do Senhor também me diz assim, ó, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Para mim é muito fácil olhar minha trajetória e ver quanto Deus me amou, quanto Deus cuidou de mim, quanto o Senhor me livrou. E eu quero dizer outra coisa, que mesmo diante de situações que eu não tenho a percepção de livramento de Deus, eu sei que eu estou aqui porque Deus cuidou de mim. Se você está ouvindo, você tenha certeza que a vida sua é um milagre de Deus. E pensando um pouquinho em milagre, quero só fazer um parênteses, que o milagre ele se torna maior quando nós conhecemos a dimensão do que é o milagre. Às vezes as pessoas pensam que o milagre é um livramento de morte, o milagre tem que ser alguma coisa que realmente ele surpreenda o mundo natural. Mas nós temos milagres diários em nossa vida. O respirar, o abrir o pulmão, né? o entrar o ar, o fazer as trocas gasosas, é um milagre tão extraordinário, que só quem entende um pouquinho da fisiologia, né? Vê o quanto isso é rico, o quanto o Senhor colocou células especializadas, né, proteínas especializadas para pegar o oxigênio, levar para a célula, fazer a troca, devolver o gás carbônico, desintoxicar o organismo. Meu Deus, é tanto milagre. A água que nós ingerimos, né, que ela vai fazendo essa limpeza, o milagre da vida, da fecundação. Então, quanto mais nós conhecemos sobre as particularidades que envolvem a vida, mais nós vemos o quanto é precioso a vida, o quanto Deus nos enche de milagres diários. Então, olhe em sua volta e veja o milagre da vida. Veja o quanto Deus tem te enchido as mãos, quanto Deus tem nos dado oportunidade. A vida, eu acho que quem tem o privilégio de ter uma criança em casa hoje, veja que milagre é observar um bebê, observar a vida ali. E é interessante que a gente vê que, ontem ainda eu falava para uma amiga, que ela fez aniversário, estou ficando mais velha. E daí a gente se remete aqui ao Mário Sérgio Cortella, e eu falei para ela também sobre ele, que ele diz assim que nós não somos como uma máquina, por exemplo, que já foi feita pronta. E ao passar dos anos, ela vai se deteriorando, vai envelhecendo. Nós somos o organismo mais incompleto quando nós nascemos e vamos nos aperfeiçoando. Portanto, hoje nós somos a última versão de nós. Hoje eu sou, você é a última versão. Isso é milagre de Deus, é milagre do Senhor. A capacidade de repensar, de reconstruir, de redirecionar o caminho, a capacidade de perceber a Deus, de glorificar o Senhor. Deus fez todas as coisas, estabeleceu tudo de uma forma plena e completa. E Ele colocou as leis no universo e tudo segue essas leis, tudo, Ele coloca os limites de tudo e tudo glorifica o Senhor. Agora Ele deu ao ser humano a capacidade de querer adorá-lo, de querer reconhecê-lo ou não. Então eu vejo que às vezes é muita ignorância do homem achar que ele pode determinar o seu caminho, sendo que o seu caminho, ele é tão, a palavra é essa mesmo, obtuso. Nós somos tão ignorantes para o próximo segundo, o próximo minuto. Nós não controlamos um organismo, não é nem um organismo, não controlamos esse vírus que é tão pequeno. Estamos tentando fazer de tudo, ficando em casa, os médicos usando os EPIs, todo mundo se protegendo, e mesmo assim, às vezes ele fura essas barreiras e as pessoas estão se sentindo tão vulneráveis. Então hoje eu quero te falar desse Deus que tem o controle de tudo. Ele não é pego desprevenido, ele não é surpreendido. Deus, o céu, não é jamais surpreendido. Então voltemos à palavra. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E hoje é um dia maravilhoso, dia de Páscoa,
dia de comemorarmos o nosso Cordeiro Pascal. Não houve um outro tempo na história para o mundo inteiro. Houve tempo na história de determinados países, como Israel na época da perseguição. Houve tempo de determinadas regiões que tiveram que ficar ilhados, parados dentro de casa, outras pestes também, mas nunca no mesmo tempo como nós estamos hoje vivendo. O que eu me remeti aqui ao povo de Israel? A primeira Páscoa, penso que a maioria das pessoas sabe, ela foi justamente um tempo que Deus disse assim: fique em suas casas, coloque a sua família para dentro e feche as portas, porque vai passar a noite o anjo da morte, e eles ficaram em casa. E para que o anjo da morte não tocasse naquela família, não tocasse naquela casa, foi sacrificado um cordeiro. E esse cordeiro, o sangue desse cordeiro foi passado nos umbrais das portas. E as pessoas estavam ali recolhidas, e as pessoas estavam com medo, mas elas tinham a convicção que aquele sangue que estava na porta do cordeiro livrava a sua casa da morte. E assim foi. E esse sinal, essa Páscoa, que foi comida em silêncio, com ervas amargas até, como simbolismo de um tempo de voltar-se para si. Depois ela foi novamente comemorada com Jesus Cristo. E com Jesus no Novo Testamento, nós temos muito a que pensar. Mas eu quero tentar trazer algumas coisas que me vêm ao coração. Eu quero trazer, por exemplo, João capítulo 13, quando é pré-Páscoa, e Jesus está numa festa, e Jesus ele se levanta, a Bíblia diz assim, João 13:3, que ele se levanta diante da mesa preparada com seus discípulos, ele tira a sua capa, e ele cinge-se de uma toalha, e ele lava os pés dos discípulos. Que lição extraordinária! Traga à memória isso. Jesus, um Filho de Deus, que deixou a sua glória, que deixou o seu melhor para poder nos religar novamente com Deus. E ele disse: olha, eu me despojo da minha divindade, eu tiro a minha capa, e eu me visto da humanidade para lavar os pés e para dar uma lição de que nós precisamos, com isso tudo, com essa lição que nós estamos tendo, esse banho de lição nesse tempo, é a lição de humildade. E essa humildade, ela tem pego todas as pessoas, do cientista, que depende da revelação de Deus, da ciência, do administrador público, que depende de Deus, de um empresário, que hoje depende de Deus para uma nova criatividade, crendo que Deus pode sustentá-lo, e muito mais do que sustentá-lo, Deus trará revelações de algo novo sobre sua vida. De famílias que estão vivendo hoje nesse confinamento e que de repente hoje, no dia de Páscoa, não tem nada para comungar, estão realmente com as ervas amargas dentro de casa. Hoje Deus transforma essas águas, essas ervas amargas, em bonança, em vida, porque Ele é perito em fazer isso. Eu creio hoje em milagre, e em milagres, não só nos milagres diários, mas no milagre também do sobrenatural, daquilo que acontece, daquela provisão que chega, sem nós contarmos com ela. E daí, voltando para a palavra, olha só, o versículo 21 diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E eu falei até agora em você voltar-se para você mesmo, mas eu quero trazer agora a segunda revelação da palavra, e que é o mais extraordinário, que a palavra ela vai me dizer que não é a minha história que me traz esperança somente, porque você pode estar olhando talvez para você e dizer: mas Deus, eu olho para a minha história, só há tristeza, eu sempre fui coberto de lágrimas, sempre de sofrimento. Então aqui está a resposta do Senhor. O versículo 22 vai dizer o seguinte: olha só que maravilha, por que Ele traz a memória que lhe dá esperança? Verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, e elas se renovam a cada manhã.
Então traga à memória as misericórdias do Senhor. E eu tenho um entendimento que de ouvir ministrações sobre as misericórdias do Senhor, que é algo muito, muito maravilhoso, que é o seguinte: as misericórdias do Senhor, o que seriam essas misericórdias? E por que elas se renovam a cada manhã? Porque a cada dia nós meio que desalinhamos do caminho, nós saímos do propósito, e o Senhor vai dizer assim: olha, as minhas misericórdias, elas se renovam de manhã, e eu trago um realinhamento de propósito novamente. Às vezes as pessoas, elas sabem que pisaram na bola, que erraram, e entram numa vida de frustração e de negação, ou de outras atitudes que trazem sobre ela um peso de que parece que não tem mais esperança, um peso de que o erro cometido não pode mais ser corrigido. Vou trazer um exemplo aqui. Qual é o propósito de Deus para uma moça? O propósito de Deus para uma moça é que ela cresça, é para que ela entenda que ela é princesa, filha de um Deus que é rei. Portanto, ela é princesa nessa terra, ela é representante do reino dos céus. O Senhor tem tanto valor dado à mulher que Ele representa a sua noiva, a sua igreja como mulher. Então, olha só tudo que Deus coloca sobre a mulher. Enquanto que a maior parte da sociedade denigre essa mulher, e nós vemos essas mulheres muitas vezes diminuídas, uma mulher colocada em uma classe subjugada, uma mulher vítima de violência doméstica, uma mulher vítima de estupro, vítima de abuso sexual, ou de outros abusos em casa ou em outros lugares que ela está. Uma mulher que é sufocada, uma mulher que é restringida. E a gente vai olhando para isso e vai dizendo como essas misericórdias podem realinhar uma história de vida, às vezes, marcadas por essas tristezas. Como uma moça que eu estou colocando aqui, que Deus tem um projeto lindo, e, por exemplo, ela vai para uma festa, ela bebe, de repente, ou sabendo ou não sabendo, engravida, na adolescência muitas vezes, e ela diz: meu Deus, que história é essa que eu estou construindo? E eu quero dizer essa palavra: a construção de Deus, ela é diária para você. A frustração de ontem não deve te subjugar a viver as consequências dessa situação passada. Hoje, Deus realinha um caminho e um propósito para você. As misericórdias do Senhor. Então, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança? As misericórdias do Senhor, que não tem fim e que se renovam a cada manhã. Essas misericórdias se renovaram. Meu Deus, eu estou muito empolgada hoje com essa presença desse Cordeiro Pascal que nos traz essa esperança. E é por Ele que a nossa história se renova, é por Ele que eu tenho vida nova, é por Ele, é Ele que reconquistou novamente para mim e para você. Então eu estava citando João 13, e outro versículo extraordinário para essa manhã é justamente João capítulo 3. João capítulo 3 traz a revelação desse Jesus, que vai nos dizer que ele veio por um amor de Deus tão grande, que ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus, ele não veio julgar o mundo, mas ele veio resgatá-los. Então, essa coisa de julgamento, de que o Senhor está ali para nos colocar sempre nos julgando. Não, o Senhor está para trazer a sua misericórdia, para dizer: filho, eu te amo assim como tu estás. E eu tenho uma palavra de vida para você. Traga à memória a esperança da ressurreição de Cristo. Hoje é dia de ressurreição. Traga à memória que Jesus, ele padeceu, ele morreu, sofreu, mas que ele ressuscitou. A ressurreição é que nos dá esperança. Então traga à memória isso. E o versículo 23 vai dizer assim, ó: grande é a sua fidelidade. A fidelidade do Senhor, a Bíblia vai dizer assim, olha, mesmo que nós sejamos infiéis, Ele, contudo, permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Traga à memória essa fidelidade.
A fidelidade na própria palavra. A fidelidade quando eu me coloco escondido debaixo do sangue de Jesus. Não é eu, mas o Deus vê o sangue de Jesus que me justifica. Então a fidelidade do Senhor com as suas promessas, com a sua palavra, Deus é fiel para cumpri-lo. Não tem cumpri-la, não é ninguém. Não tem ninguém, amados, que em algum momento da sua vida a gente falhe. Por exemplo, como pais nós falhamos. A gente diz para os nossos filhos, vou estar sempre contigo, vou te proteger, vou te amar. E às vezes a gente está frustrado justamente porque em algum momento nós falhamos. Nos relacionamentos nós falhamos. Mas Deus é o único, como a palavra dele diz, que ele tem uma vontade para conosco, boa, perfeita e agradável. Então isso é a fidelidade do Senhor, é eu me entregar a ele, saber, Senhor, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Seguindo aqui, porque está muito bom, e eu quero, já indo caminhando para a finalização da palavra, diz assim no versículo 24 de Lamentações 3, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Queridos, a nossa porção está nele. Portanto, eu esperarei nele. A esperança, de novo, a confiança. E essa esperança não é só esperar o tempo de Deus, mas é o confiar de que ele está agindo por nós. E daí o versículo 25, bom é o Senhor para o que esperam nele, para a alma que o busca. Então essa é a nossa confiança no Senhor. Ele é bom, ele é fiel, a sua graça está sobre nós, o seu bem imerecido. Não é por meu merecimento, não é porque eu sou boa, porque eu faço, porque eu ajo, porque jejuo, porque oro, não, porque o Senhor é bom, ele que é bom. Então traga a esperança hoje, mesmo que nós iniciamos a palavra tentando trazer um resgate da nossa própria vida, mas o que o Senhor já fez por nós. Mas o maior e o mais importante é que a esperança é nele, é no Senhor. Hoje renove-se nesse amor, desse Cordeiro Pascal, nesse dia de Páscoa, de estarmos em família, um dia em que nós estamos fechados também. Então o Senhor também passa o seu sangue sobre nossa casa, ele traz a sua proteção, confia nele. Tira todos os temores, confia no Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe poderosamente. Tenha uma Páscoa abençoada, em nome de Jesus.